Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dia 8 de novembro de 2023. Eu vou começar lendo um artigo do Código de Defesa do Consumidor para vocês, porque ele vai ser necessário para o que nós vamos conversar hoje com vocês consumidores. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Inciso 9. Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. Pois bem, uma pessoa tentou fazer a contratação com um plano de saúde, fazer a sua adesão ao plano de saúde, porém, em razão da restrição no nome, o nome estava negativado, o plano foi lá e não fez a contratação. Essa pessoa entrou com uma ação, tá? Chegou ao Superior Tribunal de Justiça, no qual a ministra relatora Nancy Andrighi disse que o plano estava correto, está dentro da legislação, principalmente em razão desse dispositivo. Mas a grande maioria decidiu que não, porque não se sabe nem o motivo, não dá para saber nem direito ao certo os motivos ensejadores da negativação da pessoa. E hoje nós temos, inclusive, o programa Desenrola Hoje, Desenrola Brasil, eles citaram no acórdão Desenrola Hoje. E você pode me dizer assim, eu acho que isso fere o princípio da dignidade da pessoa humana, ela tem todo o direito de fazer esse contrato, como a maioria dos jogadores pensaram, ou não, dizer que falou que o plano de saúde está correto, existe até um dispositivo que fala isso, e se a pessoa realmente tem um nome negativado, se até mesmo para outras coisas, como por exemplo, venda e compra de imóveis, a gente costuma fazer uma pesquisa bem detalhada a respeito da pessoa, por que não fazer para a adesão de um plano de saúde? Um plano de saúde hoje que ele sobrevive, na verdade, de poucas pessoas que possuem no Brasil. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, simplesmente colocar o meu ponto de vista e cada um tem o seu. Só que, na minha opinião, não há o porquê de você impedir essa averiguação pelo plano de saúde, dentro dos limites legais, dentro dos dispositivos, não só do Código de Defesa do Consumidor, mas do Código Civil, porque ali você pode verificar como é o pagamento da pessoa com as suas contas de modo geral. Ainda que tenha o programa Desenrola Hoje, Desenrola Brasil, como queiram chamar, a gente tem que ter noção de que esse programa visa que as pessoas paguem o que já está negativado. Então, cada um tem a sua opinião, eu concordo com a opinião da ministra Nancy Andrighi neste caso, tá? Por outro lado, nós temos aqui uma ação onde a pessoa pediu uma indenização de R$15 mil e na sentença constou R$2, ou a indenização por R$2. Aí você me pergunta, como é que pode uma sentença dar por R$2? Gente, eu até olhei para verificar se estava só em numérico ou em extenso. Está extenso R$2. Vamos acreditar que em sede de embargo de declaração, tá, é um recurso que se interpõe em razão disso e quem sabe venha a ser alterado isso. Porque dar uma indenização de R$2 é pior do que não dar nada. Porque parece que o Estado, no papel do Poder Judiciário, está, entre aspas, tirando um sarro daquele que entrou com a ação, exerceu o seu direito. E eu acredito aí que há um erro nessa sentença que deva ser corrigido. Vamos esperar os próximos capítulos. Até porque R$2 não paga qualquer dano, qualquer abalo moral que a pessoa venha a ter sofrido. Mais uma coisinha eu quero falar hoje, que eu não posso deixar de falar isso, é
com relação ao urbanismo. Todos sabem que hoje é o Dia Mundial do Urbanismo. E muito se pensar urbanismo, a gente já pensa logo em concreto, né? Concreto, prédios, essas coisas também envolvem tudo isso. Mas aí eu vou lá no direito do consumidor, eu vou lá no Código de Defesa do Consumidor e numa briga que vai voltar. Ela já foi muito matéria de tribunal, já foi matéria de STJ, com relação às enchentes. De quem é a culpa? A culpa é da concessionária de serviços públicos, a culpa é do município, a culpa é do Estado. Os alertas são dados, inclusive, para que, e eles são dados constantemente, obviamente, não é porque somente o Estado quer avisar o consumidor, avisar os seus cidadãos que vai ter uma chuva muito grande, que vai ter ventania de 75 quilômetros, 100 quilômetros, não é só isso. Ele quer fazer o seu papel no sentido de prevenção, de que, olha, estou fazendo o meu papel de informar que vai ter ventanias. Então, se porventura ocorrer tal dano, essa responsabilidade não é minha. Isso está lá dentro do direito administrativo. E, obviamente, que isso só não é razoável para impedir qualquer dano, porque muitas vezes a gente tem prédios, não só aqui na Baixada Santista, mas em qualquer lugar do país, que não são suficientes em número de vagas, e até mesmo aqueles carros que estão dentro das garagens, muitas vezes sofrem os danos decorrentes de maré cheia, de invasão das águas do mar, invasão das águas pluviométricas. Então, não dá para dizer que dá para se eximir somente com relação a isso. Acredito que nós tenhamos, sim, uma gama de ações em relação a isso, primeiramente porque muitas obras já deveriam ter sido feitas, realizadas há muito tempo atrás, né? Porque as chuvas, elas existem desde que eu tenho 48 anos, e há 48 anos eu acho que deve ter chuvas aí torrenciais, né? Inclusive, em 75, eu ouvi uma matéria outro dia que teve uma chuva torrencial, que é o ano em que eu nasci. E aí eu falo para vocês, será que não seria caso de atuar o Estado, e quando eu falo Estado, gente, eu falo Estado, não só o Estado, mas como o município também, tá? De acionar para que a responsabilidade seja dele também, porque sabia que aquela rua está sem asfalto, sem os canais que devem ter, na proporção em que devem ter, tá? Na profundidade que devem ter, né? As tubulações estão ali paradas, as tubulações já deveriam ter vindo e não vieram. E será que, se a gente comprovar tudo isso, será que o Poder Judiciário não confere indenização ao cidadão? Ele comprovando tudo isso, e é lógico que isso, uma pesquisa, ela é exaustiva, porque ela vai verificar quais os projetos existem para aquela rua, para aquele bairro. Será que somente esses alertas são suficientes para eximir a responsabilidade estatal, a responsabilidade da concessionária de serviço público? É uma tese para se pensar. Estamos aí em temporais que virão muitos ainda nesse verão. Então a gente precisa pensar muito bem se realmente a gente deve aguardar calmamente ou pensar um pouco e ver até onde está a responsabilidade do Estado pela moto que eu perdi, pelo carro que eu perdi, pela lancha que eu perdi, pelo caiaque que eu perdi, seja lá o que for, pelo barco de pesca que eu usava para ir pescar, que era a minha fonte de renda, pela escuna, que é meu ganha-pão, fazer turismo no verão com as pessoas ali. A gente tem que pensar um pouquinho fora da caixinha,
porque isso faz parte do urbanismo. Então, eu já conversei com uma pessoa uma vez, o ano passado, que foi muito esclarecedora, foi como se fosse um bate-papo a respeito da cidade vizinha, a cidade de Santos, e muito produtiva essa conversa que eu tive a respeito dos projetos com relação a escoamento de águas, tudo isso. Mas eu acho que a gente precisa muito mais, participar muito mais dessas reuniões coletivas, preventivas. Não adianta só jogar alerta. Vamos chamar a população para conversar também. A população precisa explicar muitas vezes o que está acontecendo. Porque não dá para conhecer tudo. Não dá para conhecer todos os bairros da sua cidade, todas as ruas. Então eu trouxe aí uma matéria que envolve responsabilidade do Estado e direito do consumidor. Trouxe para vocês os R$2 da sentença fixada, que espero que seja errado ali. E trouxe para você a questão do plano de saúde. Levem esses pensamentos para vocês e tirem as suas conclusões. Um grande abraço, fiquem com Deus.